Imagine que você acorda um dia e percebe que passou uma boa parte da sua vida interpretando um papel que nem sequer foi você quem escolheu. Suas escolhas, comportamentos e até a maneira como você se enxerga. E se tudo isso for apenas uma camada? Muitas pessoas vivem exatamente assim, sentindo-se desconectadas da própria história, carregando dentro de si um vazio que não conseguem nomear nem compreender. E o mais louco, às vezes, aquilo que você esconde mais profundamente pode ser justamente a chave para a sua libertação. Carl Jung dizia que a vida só começa de verdade quando a gente se encontra. Mas esse se encontrar não é um passeio leve. É uma jornada de tirar as máscaras, encarar o que foi ignorado e descobrir que talvez você nunca tenha sido apresentado à sua versão mais verdadeira. Se isso já mexeu com alguma coisa aí dentro, já deixa o seu gostei, porque o que vem agora pode te virar do avesso, de um jeito que faz sentido. E se inscreve também, porque essa jornada de autoconhecimento tá só começando. E olha, ela vai fundo. Tá pronto para isso? Então vem. Já teve aquele momento estranho em que você para, respira fundo e pensa: caramba, será que essa vida é mesmo minha? Tipo, será que as escolhas que você fez foram realmente suas? Ou será que, sem perceber, você só seguiu o script que te entregaram, seja da família, da escola, da cultura ou até do medo? A real é que muita gente passa anos vivendo no modo automático. Acorda, trabalha, tenta agradar, repete padrões e nem percebe que aos poucos foi se afastando de quem realmente é. A gente veste uma máscara tão bem feita que começa a acreditar que ela é o nosso rosto. E aí vem a pergunta que cutuca fundo. Até que ponto você está sendo você de verdade? Ou será que está só atuando num papel escrito por outros? Carl Jung, sim, o psicanalista que mergulhava fundo na alma humana, dizia uma parada poderosa. A vida de verdade só começa quando a gente se encontra. Mas calma, se encontrar não é só se conhecer um pouco mais. É algo bem mais radical. É arrancar as camadas que foram colocadas em você desde sempre. É questionar tudo que te ensinaram como verdade. É ter coragem de olhar no espelho e perguntar: o que aqui sou eu? E o que aqui é só programação? Jung não acreditava que o objetivo da vida era se encaixar ou ser normal. Ele falava de individuação, que é justamente o processo de se tornar quem você realmente é, com todas as suas sombras e luzes. Só que essa jornada é rara, porque ela exige desconstrução, coragem e uma boa dose de desconforto. E vamos combinar, é bem mais fácil seguir o fluxo do que nadar contra ele. A maioria das pessoas nunca se encontra porque, no fundo, tem medo do que vai descobrir. Medo de desagradar, de mudar tudo, de perceber que viveu anos tentando se encaixar num molde que nunca foi seu. Só que, enquanto você vive buscando aprovação, tentando cumprir expectativas, vai sentir sempre aquele vazio sutil, aquela inquietação que sussurra: isso aqui não é tudo. Então aqui vai a virada. A verdadeira liberdade começa quando você para de tentar ser o que o mundo espera e começa a ser quem você realmente é. Não é fácil, não é rápido, mas é real. E viver de verdade, com autenticidade, propósito e presença, vale mais do que qualquer aplauso. A vida muda quando você para de representar e decide aparecer no palco como você mesmo. Sabe aquela sensação chata de que tá tudo meio certo, mas ainda assim parece que tá faltando alguma coisa? Então, Jung, o psicanalista que não tinha medo de cutucar onde dói, dizia que a vida de verdade só começa quando a gente para de fugir de quem é. Mas antes de falar sobre se encontrar, a gente precisa entender por que tanta gente nunca chega nem perto disso. Desde que a gente nasce, começam a empilhar rótulos na nossa cabeça. Nos dão um nome, uma identidade, um jeitinho certo de ser. Ensinaram o que é bonito, o que é feio, o que merece palmas e o que deve ser escondido. E tudo isso vai entrando na gente tão devagar que, quando percebemos, já estamos vivendo no piloto automático. A gente aprende a se adaptar para ser aceito e paga o preço engolindo partes nossas que não encaixam no que esperam da gente. Pensa na sua infância. Lembra de quando você era só você, sem filtro, até alguém te mandar: não seja tão emotivo, cresce. Isso não é coisa de menina, menino.
Ou não dá para viver de sonho? A gente vai ouvindo essas frases e, aos poucos, começa a lhe esconder aquilo que era mais genuíno. Vai empurrando para debaixo do tapete. E é aí que começamos a vestir uma máscara, o que Jung chamava de persona. Essa máscara ajuda a gente a se mover no mundo. Serve para manter a convivência, conquistar espaço, ser aceito. Mas tem um problema. Quanto mais você se apega a essa versão editada de si mesmo, mais você se distancia da sua essência. E em algum momento, começa a acreditar que é só aquilo ali. Esquece que tem um universo inteiro dentro de você que ficou trancado. E aí vem o lado escondido dessa história. A tal da sombra. Se a persona é o que a gente mostra, a sombra é tudo aquilo que a gente esconde. Medos, raiva, inseguranças, desejos, até talentos que foram sufocados. A sombra não desaparece só porque a gente finge que ela não existe. Pelo contrário, ela continua operando nos bastidores, influenciando nossos pensamentos, nossas reações, até nossas escolhas. Já se pegou sentindo uma antipatia enorme por alguém sem nem saber por quê? Ou explodindo por algo que, se parasse para pensar, nem era tão grande assim? Muitas vezes, isso é só a sua sombra projetando aquilo que você não quer ver em si mesmo no outro. E isso, segundo Jung, é uma baita pista. O que te incomoda no outro provavelmente está escondido em você. Mas aqui vai a virada que muda tudo. Dentro da sua sombra, não estão só os traumas, estão também as partes que você precisa resgatar para se sentir inteiro. Aquilo que você achou que era defeito pode ser potência. O que você reprimiu por medo pode ser exatamente o que vai te libertar. No fim das contas, se encontrar não é criar uma nova versão de você. É se lembrar de quem você sempre foi antes do mundo te dizer quem deveria ser. Jung sacou uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Crescer de verdade não é apagar o que a gente esconde, é dar espaço para isso existir. Em vez de tentar eliminar a sombra, ele dizia que o caminho é integrá-la. Ou seja, olhar para o que você evitou, encarar o que você negou e aceitar que tudo isso também faz parte de quem você é. E por que isso é tão importante? Porque quando você para de fugir e começa a acolher essas partes escondidas, algo poderoso acontece. Você acessa uma força que estava ali o tempo todo, só esperando para ser reconhecida. É aí que a verdadeira transformação começa. Mas, você está disposto a encarar isso de frente? Porque o que vem a seguir pode virar seu mundo de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. A maioria das pessoas vive achando que já se conhece. Ah, eu sou assim porque sempre fui, dizem. Mas será? A gente se define pelo nome, pelo que faz, pelo que já passou. Mas tudo isso é só a casca. O que tem por dentro vai muito além. Tem emoções que foram empurradas para longe, desejos que você nem se permite sentir, memórias que você finge que esqueceu e um potencial que nunca foi explorado. E a chave para se encontrar não está em inventar um novo você. Está em cavar mais fundo. Está em resgatar o que foi deixado para trás. Talvez você já tenha sentido isso. Um chamado estranho, uma inquietação no peito, uma sensação de que existe uma versão sua mais verdadeira, mais viva, esperando para ser liberada. Isso não é viagem. Isso é a sua mente inconsciente tentando te acordar. Jung chamava isso de processo de individuação. É quando você começa a juntar todas as partes de quem é, a luz e a sombra, as forças e as falhas, as certezas e os conflitos. Mas para isso acontecer, você tem que estar disposto a olhar para dentro. E é aí que a maioria trava, porque encarar a si mesmo dói. Dói perceber que muita coisa que você acreditava pode não ser verdade. Dói quebrar padrões. Dói admitir que talvez você tenha vivido anos se escondendo. Pensa nisso. Quantas vezes você evita o silêncio? Quantas vezes se joga no trabalho, nas redes, na série do momento, só para não precisar ficar sozinho com seus pensamentos? Esse corre todo não é coincidência. É um escudo, uma forma de evitar o mergulho interno. Mas quanto mais você foge, mais essas partes não resolvidas aparecem, na forma de ansiedade, crises repetidas, sabotagem ou aquele vazio que insiste em não passar.
Jung acreditava que a nossa mente inconsciente nunca para de falar com a gente. O problema é que a gente aprendeu a calar essa voz. Mas e se, a partir de agora, você começasse a ouvir? Talvez o que você procura lá fora esteja, na real, esperando ser reconhecido aqui dentro. A real é que, quando a gente começa a prestar atenção de verdade, tudo muda. Os padrões aparecem. A gente passa a entender por que repete certas escolhas, por que se sabota, por que foge de situações que poderiam ser libertadoras. Muitas vezes, é nas nossas feridas antigas que moram as respostas. E curioso, aquilo que mais evitamos costuma carregar as lições mais importantes. Pega um exemplo bem comum: o medo de rejeição. Muita gente vive tentando agradar, evitando confronto, engolindo o que pensa só para não desagradar. Mas esse medo vem de onde exatamente? É mesmo sobre o que os outros acham? Ou tem a ver com algo mais profundo? Talvez uma lembrança da infância, quando você se sentiu deixado de lado, ignorado, não bom o suficiente? Jung diria que esse medo é só a ponta do iceberg. Ele faz parte da nossa sombra, aquele lado que a gente esconde até de si mesmo. E enquanto a gente não olha para isso de frente, ele continua mandando na nossa vida, quietinho, nos bastidores. Agora, aqui vem a virada. Quando você finalmente encara esse lado que sempre evitou, ele perde a força, de verdade. Imagina só viver sem aquele peso constante de querer agradar, falar o que você realmente pensa, escolher o que te move, não o que esperam de você. Isso é liberdade. E isso é o que Jung chamava de individuação. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre voltar para quem você sempre foi, por baixo das camadas. Tá, mas por onde começar? Como acessar essas partes escondidas? Jung acreditava que uma das chaves está nos símbolos, nos sonhos e na introspecção. Ele via os sonhos como recados do inconsciente, como se a parte mais profunda de você estivesse tentando te mostrar o que está escondido. Além disso, ele falava muito sobre o poder da expressão criativa. Escrever, desenhar, compor, dançar, tudo isso é uma ponte direta para dentro de você. Mas o ponto mais importante é simples: começar a se questionar. Parar e pensar de vez em quando: por que eu reagi assim? Essa escolha foi minha mesmo? Ou só uma repetição? Esse tipo de curiosidade muda tudo. Porque no momento em que você para de fugir do incômodo e começa a explorar isso com sinceridade, o processo já começou. É nesse momento que seu verdadeiro eu começa a voltar à tona. Muita gente vive uma vida inteira sem nunca se conhecer de verdade. Anda no piloto automático, segue o que foi ensinado, tenta caber em moldes que nunca foram feitos para ela. Mas o que elas não percebem é que a força que tanto procuram está justamente no que foi rejeitado, naquilo que elas esconderam, com medo de não serem aceitas. Mas você não precisa ser mais uma dessas pessoas. Você pode escolher trilhar um caminho diferente. Pode decidir a partir de agora viver como quem realmente é, inteiro, imperfeito e autêntico. E cara, isso muda tudo. Sabe aquele sentimento de estar preso, como se algo invisível estivesse te segurando? Pois é, a verdade é que a gente carrega um monte de camadas, medos, crenças antigas, histórias que nem são nossas, que nos impedem de viver de verdade. Mas aqui vai a real. Você tem o poder de se libertar disso tudo, de rasgar essas máscaras, encarar quem você é de verdade e viver sem arrependimentos. Agora, segura firme, porque o que vem a seguir vai fundo. A gente vai explorar uma parte sua que talvez você nem sabia que existia. Os arquétipos. Não se assuste com o nome. São só padrões antigos que vivem dentro da sua mente e moldam o jeito como você age, sente e se vê. Descobrir isso pode virar sua visão de si mesmo de cabeça para baixo, no bom sentido. Se encontrar fosse só uma questão de escolher ser feliz, tava todo mundo pleno por aí, né? Mas não é assim que funciona. O lance não é só decidir quem você quer ser, e sim entender o que te trouxe até aqui, incluindo as partes que você esconde debaixo do tapete. É nesse confronto com o que evitamos que mora a tal da autenticidade. Agora me responde. Por que será que a gente vive repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos buracos
mesmo quando quer mudar. Carl Jung, o psicólogo suíço que mexeu com tudo isso, trouxe uma resposta que ainda ecoa forte hoje. Ele acreditava que a gente compartilha um tipo de mente coletiva, um inconsciente coletivo, onde moram imagens antigas, chamadas de arquétipos. Elas são como mapas internos que guiam nossos comportamentos, muitas vezes sem a gente perceber. Pensa nas histórias que você ouviu a vida inteira. O herói corajoso, o mestre sábio, o vilão sombrio, a criança pura. Essas figuras não estão só nos filmes e nos livros. Elas vivem dentro da gente. São forças psicológicas que aparecem nos nossos dilemas, nas nossas escolhas, nos nossos sonhos. Um exemplo clássico: o arquétipo do herói. É aquele pedaço seu que quer mais da vida, que sente que nasceu para algo maior. Mas junto com ele vem a sombra. Aquela parte sua que guarda os medos, as inseguranças, os traumas e, acredite, até seu poder adormecido. Em toda a história de herói, tem um monstro para enfrentar. E na vida real, esse monstro é interno. Lembra de algum momento em que você sabia que precisava mudar, mas algo te travou? Quando você quase foi, mas recuou? Esse é o herói e a sombra brigando dentro de você. O erro que muita gente comete é tentar calar a sombra, fingir que ela não existe. Mas segundo Jung, a mágica acontece quando a gente para de lutar contra ela e começa a escutar o que ela quer dizer. Tá lidando com autossabotagem? Dúvidas? Medos? Ao invés de empurrar isso para longe, pergunta: de onde isso veio? É realmente meu? Ou é algo que me ensinaram, que me jogaram e eu só aceitei? A partir daí, começa a verdadeira transformação. No fim das contas, não se trata de virar alguém diferente. Se trata de lembrar quem você sempre foi, por trás dos rótulos, das dores, das armaduras. A jornada é sobre integrar, não dividir. E quanto mais você se conhece, mais livre você fica. Então fica aqui o convite. Desce mais um degrau nessa viagem interna. Encare sua sombra, abrace seu herói e comece a escrever uma história onde você é de verdade o protagonista. Já parou para pensar se aquela dúvida que te persegue é realmente sua? Ou será que é só um eco das expectativas dos outros? Às vezes, o que parece fraqueza é, na real, um sinal de força que a gente ainda não entendeu. Pode ter ali um olhar mais sensível, uma escuta mais afiada, ou até uma visão diferente que ninguém mais teve coragem de considerar. Quando a gente começa a ver nossas crises internas como alertas do nosso inconsciente, em vez de falhas, tudo muda. E o mais louco, aqueles arquétipos que falamos, como o herói e a sombra, são só o começo. Tem muito mais acontecendo por dentro do que a gente imagina. Um dos arquétipos mais fortes e menos falados é o da ânima e do ânimos. Jung acreditava que todo homem carrega dentro de si um lado feminino oculto, e toda mulher, um lado masculino. Não tem nada a ver com gênero, e sim com equilíbrio. A anima é emoção, intuição, criatividade. O animus é razão, estrutura, ação. Quando essas duas energias estão em sintonia, você se sente inteiro. Mas se uma domina ou é ignorada, começa o ruído interno. Tipo aquele cara que nunca se permite sentir nada, porque aprendeu que mostrar emoção é fraqueza. Ou aquela mulher que sempre se diminui, mesmo tendo tudo para liderar, porque foi ensinada que falar firme é ser mandona. O ponto é, quando a gente para de reprimir essas partes e começa a acolhê-las, rola um poder que nem sabíamos que tínhamos. E aí vem talvez a maior lição de todas. Se conhecer de verdade não é sobre mudar quem você é, mas sim juntar os pedaços que você deixou de lado ao longo do caminho. Mas tem um último ponto que amarra tudo isso, e talvez o mais difícil de encarar. O maior obstáculo para se encontrar não é o medo, nem a dúvida, nem o que os outros pensam. É a própria ideia de que existe um eu fixo, imutável. A gente cresce achando que somos uma coisa só, uma identidade definida pelas nossas memórias e rótulos. Mas essa ideia é uma ilusão. Jung, e vários pensadores antes e depois dele, sacaram uma verdade que muda tudo. O eu não é uma estátua. Ele é um rio. Vive mudando, se expandindo, se adaptando. A gente não é uma versão final e nunca vai ser. Somos um processo em movimento. Então aqui vai a real.
Sua missão não é se tornar alguém, é parar de se limitar. É permitir que todas as suas partes, luz e sombra, força e sensibilidade, razão e intuição, coexistam. Só assim você deixa de sobreviver e começa finalmente a viver. E na próxima etapa, a gente vai cutucar ainda mais fundo, porque o que vem a seguir pode desmontar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. E talvez, só talvez, seja isso que faltava para você se libertar de vez. E se eu te dissesse que essa versão de você que você conhece hoje é só uma parte da história? E se tudo o que você acredita ser, suas opiniões, medos, rótulos, for apenas uma casca? Um fragmento pequeno de algo muito mais profundo e poderoso? Essa ideia pode parecer maluca, mas é exatamente o que Jung propôs. Ele falava de um eu maior, não esse ego que se define por nome, profissão ou passado, mas um eu que carrega séculos de experiência, memórias que nem são só suas, e um potencial que vai muito além do que a gente costuma imaginar. E sim, essa percepção pode assustar, porque se for verdade, tudo aquilo que você achava ser, talvez nunca tenha sido. Seus limites, suas inseguranças, as histórias que você repete mentalmente como mantras, podem ser só construções da mente. Só que tem uma coisa, elas não são você. A verdade é que você não é um ser isolado, andando por aí sozinho. Você é parte de algo muito maior, uma rede viva de consciência que carrega dentro de si a sabedoria de quem veio antes, os sonhos não realizados e um poder de mudança real. Mas aí vem a pergunta: se tudo isso já está dentro de nós, por que a gente se sente tão preso? A resposta está no ego. E não, ele não é o vilão. Ele tem seu papel, organiza, delimita, dá um senso de eu. Mas ele também constrói muros. Ele diz: isso aqui sou eu, e aquilo ali não. E nessa tentativa de controle, ele acaba te limitando. Só que aqui está o ponto-chave. Você não precisa viver dentro dessa bolha criada pelo ego. Você não é estático. Você é mudança. E quanto mais você solta a ideia de quem acha que é, mais portas se abrem. Mas como fazer isso na prática? Primeiro passo: encare o desconhecido. Em vez de fugir do que você não entende sobre si mesmo, vá até lá. A transformação não acontece no conforto. Ela mora na dúvida, no caos criativo, no silêncio estranho entre o que você era e o que está se tornando. Segundo, largue os rótulos. Você não é só o responsável, a tímida, o falador, a mãe, o profissional. Você é muito mais. Quando você solta essas amarras, começa a descobrir partes de si que estavam escondidas, não por falta de existência, mas por falta de espaço. Terceiro, escute o que está dentro. Seus sonhos, seus palpites, aquele arrepio que aparece do nada. Tudo isso são mensagens do seu inconsciente, te mostrando o caminho. Nada é por acaso. Quanto mais você se conecta com essas pistas internas, mais clara fica a direção. E por fim, se entregue. Não tem linha de chegada. Autoconhecimento não é uma caixa para marcar. É uma jornada em constante evolução. Cada camada que você descasca revela outra. E o mais bonito, você nunca esteve perdido. Nunca. Aquilo que você tanto buscava já estava aí, esperando ser notado. Então, agora é com você. Vai continuar vivendo como se fosse só um pedaço? Preso em ideias antigas? Em medos herdados? Ou vai dar o próximo passo e encarar o que realmente te habita? Porque a vida de verdade, só começa quando você finalmente se encontra. E agora você já sabe onde começar. Você chegou até o fim. E se chegou, é porque alguma coisa aí dentro decidiu não fugir dessa vez. Talvez tenha sido só um sussurro da sua essência, aquele eco leve dizendo: tem algo aqui que é para mim. E olha, isso já é um sinal de despertar. Num mundo que vive no automático, parar para olhar para dentro é um dos atos mais corajosos que alguém pode ter. E você teve. Talvez sem perceber, hoje você tenha tirado a primeira camada dessa máscara que chamavam de você. E talvez, só talvez, você tenha começado a se lembrar de quem sempre foi, antes do mundo dizer quem você deveria ser. Se isso tocou algo em você, comenta aqui embaixo. Qual parte do vídeo mais te cutucou?
Compartilhar isso é como jogar luz num espelho. Pode ajudar outra pessoa a se ver também. E se você quer continuar cavando mais fundo nessa jornada de consciência, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa que ainda está esperando para emergir. E eu quero caminhar com você por esse processo. Agora, presta atenção. Se esse vídeo foi como encontrar uma rachadura na parede, o próximo vai ser como atravessar a porta. É ali que a gente vai falar de algo que poucas pessoas têm coragem de encarar e que pode virar tudo que você acredita sobre si mesmo do avesso. Clica agora, antes que o ego comece a inventar desculpas. Te espero lá em 5 segundos e dessa vez, a sombra vai ter voz.